Senhores, mais uma vez, bem-vindos à aula de eletrotécnica. Hoje nós vamos dar início ao estudo dos sistemas trifásicos. Mais especificamente, nós vamos ver a ligação em estrela. Bom, nós já tínhamos visto na aula passada sobre motores e geradores, e nós vimos como é que esses enrolamentos, tanto de estator quanto do rotor, eles eram feitos. E eu disse para vocês que esses enrolamentos era possível ter acesso a eles para que pudessem serem feitas as ligações, as interligações, né? Então, eu vou fazer aqui alguns breves comentários, um resumo, né, que nós vamos precisar para a aula. Então, nós temos lá no sistema, no enrolamento trifásico, 3 bobinas. Então, tá aqui os enrolamentos, e aí é feita a defasagem de 120 graus, lembrando, senhores, que isso aqui é enrolado no estator da máquina, então você tem 360 graus, o que se faz é dividir isso em ângulos de 120 graus, para que esses enrolamentos, então, sejam defasados nesses ângulos e caibam dentro dessa circunferência. E então a gente tem as pontas desses enrolamentos, né? Um lado é o norte, e aí nós vimos que isso aqui desce, você tem um outro enrolamento, que é o polo sul, e aqui é o terminal 3. Então, no outro enrolamento, é o lado 2, aqui o lado 4. E no outro enrolamento, a gente tem aqui o lado 3 e aqui o lado 5. Então, são essas seis pontas, né, que estão disponíveis para aqui, perdão, eu numerei errado aqui, desculpe. Deixa eu numerar aqui de novo. Aqui é 4, aqui é 5 e aqui é 6. Essas seis pontas estão disponíveis para que a gente faça as interligações. Então, por exemplo, um tipo de interligação possível é essa aqui, ó. Você liga 4, a 5 e a 6. Essa ligação é chamada de estrela, né? Então, a gente tem isso aqui, ó. Esse aqui é o lado 1. O outro lado é o lado 4. Aqui nós temos o lado 2. O outro lado é o 5. E aqui nós temos o lado 6. Esse lado de cá, perdão, aqui é o 3. E esse lado de cá é o 6. Então aqui a gente faz as ligações, por exemplo, R, S e T. Então aqui a gente liga dessa forma o R, o S e o T, que são as três fases. A gente chama de fase 1, 2 e 3, mas é muito comum essas fases ter os nomes de R, S e T. Então, interligando dessa forma que aqui está, a gente tem a ligação que a gente chama de ligação em estrela. Uma outra forma de nós ligarmos isso é em triângulo. Em triângulo, o que se faz aqui é interligar dessa forma. A gente pega o final da bobina 4, liga na bobina 2. O final da bobina 5, liga na bobina 3. E a bobina 6 a gente liga na... É difícil andar com esse mouse aqui. Deixa eu apagar esse troço. Então, no final da bobina 6, a gente interliga ela aqui na bobina 1. De sorte que a gente tem isso aqui, ó. Isso que chama de ligação em triângulo. Aqui a gente tem, a gente liga o R, o S e o T. É terrível aqui pilotar esse mouse. E aí a gente tem aqui, esse é o lado 1, esse aqui é o lado 4, esse aqui é o lado 2, esse aqui é o lado 5, esse aqui é o lado 6
E esse lado 6, então, ele é, e aqui é o lado 3. Perdão, aqui é o lado 3. E aqui é o lado 6. Então, quando a gente faz a ligação desse jeito aqui, a gente está fazendo a ligação em triângulo. Então, de posse desses acessos, né, do acesso 1 ao 6, a gente faz essas interligações. Isso tem algumas implicações no funcionamento da máquina. Mas isso não vem ao caso agora para a gente. Eu vou explicando isso ao longo do meu discurso, ou seja, ao longo da aula a gente vai entendendo algumas diferenças. E aqui eu estou mostrando como é que nós interligamos as espiras de motores, mas nós temos as cargas que nós também podemos ligar, tanto em esteira como triângulo, e eu vou mostrar isso daqui a pouquinho. Bem, agora eu preciso com um outro detalhe aqui, e aqui eu vou desenhar a ligação da semilha. Então nós temos um poste aqui, um outro poste aqui com os transformadores, aqui nós temos o chão, e aqui nós temos o fio, os fios, né, que saem de um poste até o outro. E aqui tem a nossa casa, eu vou desenhar ela mais aqui embaixo. Sorte que a nossa casa vai ter uma porta e uma janela aqui. E aqui então, esse transformador, essa linha, ela é de 13.800 volts, ou seja, 13,8 kV. E aqui esse transformador, ele vai então transformar 13.800 em 127 volts, ou seja, é um transformador abaixador. E aí é o 127 ou o 220 que a gente usa na nossa residência. Bem, o detalhe aqui é o seguinte, nós vimos que quando nós temos motores, ou seja, bobina de uma forma geral, a bobina, conforme nós já havíamos estudado, ela necessita, quando nós alimentamos uma tensão aqui nos terminais dela, ela primeiramente ela vai pegar essa energia elétrica, para orientar os dipolos magnéticos da estrutura do cobre. Então ela vai colocar, por exemplo, todos os conjuntos de elétrons, né? Aqui tem-se um conjunto de elétrons girando no mesmo sentido. E aqui, a princípio, o giro ele é completamente desordenado, né? Você tem giros para um lado, giros para o outro. E aí, à medida que você cria um campo elétrico, você coloca todos esses elétrons girando no mesmo sentido. E para isso, é necessário que essa bobina absorva energia. E como ela vai manter o giro do elétron naquela posição, a gente diz então que ela armazena energia na forma de campo magnético. Joia! A questão é que essa energia ela não realiza trabalho, né? Ou seja, realizar trabalho é tirar elétron de uma posição e colocar em outra. Neste caso, isso não vai acontecer porque essa energia depois ela é devolvida. Nós vimos isso quando nós estudamos a curva de esterese. Nós vimos que essa energia ela é absorvida, ela é absorvida num sentido, depois ela é devolvida no outro sentido. Ou seja, se eu polarizar essa bobina com mais e menos, esses elétrons, então, suponho que todos eles estão girando para esse sentido aqui. Depois, se essa tensão for uma tensão alternada, depois ela vai para o semiciclo negativo, então aqui fica menos e mais. Isso significa que essa energia absorvida para colocar o elétron girando nesse sentido tem que ser devolvida para que os elétrons, então, agora possam girar no sentido contrário. Isso tem a ver com o campo magnético que foi gerado por semiciclo negativo. Em outras palavras, eu tenho aqui, então, uma energia que é reativa, a gente dá o nome dela de Q. Por que ela é reativa? Porque ela foi necessária apenas para que o equipamento reagisse, para que os elétrons reagissem. Mas ela não necessariamente realizou trabalho, ou seja, ela não fez uma lâmpada acender, ela saiu de uma posição e foi para outra, mas depois ela voltou para a posição de origem. Então a gente diz que ela não realizou trabalho. E realizar trabalho na eletricidade significa, por exemplo, acender uma lâmpada, girar a pá de um ventilador, ou seja, fazer um equipamento funcionar, funcionar enquanto equipamento. Aqui, o que foi feito é que esse componente funcionou enquanto componente, mas não enquanto equipamento. Então, essa energia ela foi absorvida
e depois ela foi devolvida para a linha. Então, a energia reativa, que a gente dá o nome aqui de Q, ela vai trafegar nessa linha nos dois sentidos. E aí eu digo para vocês que esse elétron que não realizou o trabalho, ele não necessariamente vai voltar lá para Itaipu. Né? Pode ser que chegando aqui na esquina, alguém necessite dele, e aí sim ele vai mover a pá de um ventilador, ele vai acender a lâmpada, enfim, ele vai aquecer um chuveiro, enfim, aí neste caso ele vai realizar o trabalho. Então é muito improvável que um elétron que saiu lá de Itaipu, chegou até aqui, ao ser devolvido, retorne para Itaipu. Agora, o que é fato? Por algum trecho, ele vai trafegar nessa linha no sentido contrário, sobrecarregando aqui o sistema. Ora, essa linha da CEMIG, ela precisa trafegar também a potência que realiza trabalho. Eu vou até trocar de cor aqui, que ela é chamada de potência ativa, que é P. Então, o que acontece? No primeiro momento, uma residência, a nossa concessionária, que no caso é a CEMIG, ela tem que fornecer tanto potência ativa quanto potência reativa. E a soma dessas duas potências é a potência total, que a gente chama de potência aparente, que é a soma da potência que realiza trabalho, ela é ativa, portanto, ela vai ativar algum circuito, mais a soma da potência reativa, que não realiza o trabalho, ela só é para que o componente reaja e logo em seguida ela devolve essa energia para a rede. Aqui agora tem algumas implicações. Que implicações são essas? Bom, primeiro, nós temos então potências que estão trafegando nos dois sentidos. A potência ativa ela é só num sentido, e a potência reativa ela pode então trafegar nesse sentido aqui, e ela pode ser devolvida para a linha trafegando nesse sentido aqui. Isso, do ponto de vista da concessionária, é um problema, porque ela vai precisar de cabos com bitolas maiores, porque ela precisa fornecer os dois tipos de potência, a ativa e a reativa, porque o equipamento exige isso. Então, ela tem que fornecer, que é a potência total, que a gente chama de potência aparente. Por que ela é aparente? Porque uma parcela dela está realizando trabalho e outra parcela dela não está realizando trabalho. Essa aqui, ó, a concessionária consegue tarifar, porque ela é aquela que move aquele disco. Agora, e essa aqui? Essa aqui, ela não consegue tarifar, porque ela vai girar o disco no sentido e depois ela gira o disco no sentido contrário. Ou seja, a resultante é zero. Hoje, a CEMIG até tem tecnologia para tarifar o usuário com potência reativa. Ela só não faz isso porque hoje a maioria das casas tem um relógio mais antigo, e o relógio mais antigo é aquele relógio de disco, e relógio de disco não é excitado por esse tipo de potência aqui. Mas muito brevemente ela deve substituir todos esses relógios. Aí sim a CEMIG vai começar a tarifar tanto a potência ativa quanto a potência reativa. Mas hoje ela tem um problema que eu disse para vocês, que ela precisa ter uma bitola de cabo maior para que ela consiga suportar essas correntes que estão trafegando ali em sentidos opostos. Mas isso para ela é um problema, porque isso implica em mais infraestrutura. Bom, para corrigir parte desse problema, o que ela faz? Ela, para o usuário doméstico, que somos nós, ela, tudo bem, ela admite, ela mesma resolveu o problema. Agora, do ponto de vista da indústria, ela vira para a indústria e diz o seguinte: resolva isso, faça correção do fator de potência. Então, a gente precisa entender esse outro termo, fator de potência. Numa bobina, a gente viu que primeiro nós temos a tensão, chega a tensão, os terminais da bobina, e um ângulo, um pequeno atraso depois é que o componente vai permitir que circule nele, nesse componente, uma corrente. Então, existe uma diferença aqui entre a tensão e a corrente, que a gente dá o nome de ângulo θ. Ora, o que a CEMIG exige da indústria?
que ela implante dentro da indústria um banco de capacitores, em paralelo com a linha dela. Então, ela tem a linha aqui, ó. Então, ela precisa colocar aqui um banco de capacitores. E isso não é barato. São vários capacitores, esses capacitores são muito caros. Então, ela vai pendurar aqui um banco. Geralmente, você tem aí 100 capacitores, né, para conseguir armazenar toda essa energia. Bom, e aí o que acontece? A indústria, ela tem lá motores, e, portanto, ela está exigindo da concessionária, no caso da CEMIG, tanto a potência ativa quanto a potência reativa. Joia, ela forneceu, a concessionária então forneceu os dois tipos de potência. Só que ela vai impedir, ela vai proibir que a indústria devolva para ela a potência reativa. Como é que ela faz isso? Exigindo que se instale um banco de capacitores lá. Por quê? Porque na hora que a bobina for devolver a potência reativa, ela vai encontrar uma impedância aqui dos capacitores muito menor do que a impedância da linha. Ora, se esse aqui é o caminho, se o capacitor é o caminho mais curto para a energia, o que vai acontecer é que essa energia, ao invés de voltar aqui na linha, ela vai para os capacitores. E os capacitores armazenam essa potência reativa. Ora, e aí, quando essas bobinas precisarem novamente, ao invés de elas solicitarem isso da concessionária, elas pegam do banco de capacitores. Por quê? Porque a impedância é muito menor. Então, para ela, é muito mais cômodo, né, essa energia vir do banco de capacitores. Isso, do ponto de vista da CEMIG, é ótimo. Por quê? Porque ela teve que fornecer potência ativa e forneceu também a potência reativa para a indústria. Só que a indústria não devolveu para ela. A indústria ficou com esse problema lá na indústria, resolvido por meio do banco de capacitores. Do ponto de vista da indústria, ela tem uma bobina, e a bobina vai continuar defasando a tensão e a corrente em um determinado ângulo. Mas do ponto de vista da CEMIG, essa potência só circulou nesse sentido. Portanto, ela diz que houve uma correção do fator de potência. A CEMIG, ela enxerga isso aqui, ó, que ela forneceu a tensão e a corrente em fase. Ora, tensão e corrente em fase é potência ativa. Por isso que se diz, então, que houve uma correção no fator de potência. E fator de potência nada mais é do que o cosseno do ângulo de defasagem da potência total que ela está entregando. E ela diz o seguinte, olha, eu admito que você tenha um fator de potência em torno aí de 0,95. Isso significa que 95 da potência que está trafegando na linha para a indústria, 95% dela é potência ativa e apenas 5% é potência reativa. Por que ela admite entregar para a indústria 5% de potência reativa? Muito simples. Nós vimos que nos transformadores, essa energia que circula, que faz com que, por exemplo, os dipolos magnéticos da estrutura ferromagnética, cada hora ela está sendo orientada para um lado e para o outro. Cada hora ela sofre variação de orientação. Mas o fato de você girar para um lado e girar para o outro, você faz o material esquentar. No que esquenta, ora, está consumindo potência. Isso, consumir potência significa potência ativa. Então, parte da potência reativa que circula naqueles equipamentos, 5% delas são transformadas em potências ativas, por meio das perdas. Então, a bobina e o capacitor, a gente tem aqui uma bobina, que são os enrolamentos dos motores. E a gente tem aqui um banco de capacitores, que eu vou desenhar só um, que foram colocados na indústria lá, em paralelo com as bobinas do motor, e elas ficam, então, trocando energia entre elas. Uma hora a bobina fornece
energia reativa para o capacitor, outra hora o capacitor fornece energia reativa para a bobina. Isso que a gente chama, então, mais uma vez, de correção de fator de potência. Só que essa bobina aqui ela vai esquentar. No que ela esquenta, ela transforma parte dessa potência reativa em potência ativa. E aí essa amiga então diz o seguinte, então tá, já que você vai ter perda no seu processo, eu admito, você indústria, eu admito fornecer para você 5% dessa energia que você precisa sob forma de energia reativa. Bom, então, recapitulando aqui, esses assuntos que nós vimos até agora. Nós temos acesso às bobinas, tanto dos motores quanto dos geradores, para que a gente possa fazer as interligações. Essas interligações elas podem ser feitas de forma em estrela e em triângulo, daqui a pouquinho a gente vê as implicações disso, principalmente no tocante à carga, que é o que de fato vai me interessar. Então, eu posso ligar entre estrela e triângulo, não só as bobinas de um motor ou de um gerador, mas também as cargas, tanto na indústria quanto nas residências. Outra coisa é o ponto de vista das energias. Nós temos 3 tipos de energias. A primeira delas, que é a potência ativa, que realiza trabalho, a potência reativa, que não realiza trabalho, e a potência total, que a gente chama de potência aparente, que é a soma dessas duas energias. Terceira coisa, fator de potência. Fator de potência é o ângulo de defasagem. Esse ângulo ele pode ser tanto da impedância quanto da potência. É o mesmo ângulo, nós vamos ver isso daqui a pouquinho. O cosseno desse ângulo, então, a gente chama de fator de potência e, no fundo, ele é um percentual que nos diz de quanto de potência ativa está sendo consumido ali. Nesse nosso exemplo aqui, fator de potência igual a 0,95 significa que 95% da energia entregue está sendo feita na forma de potência ativa, ou 95% da energia consumida, ela é potência ativa. Bom, vamos para as últimas observações para a gente entrar no conteúdo propriamente dito. Gente, alguma dúvida até aqui? Não? Tranquilo, professor. Maravilha. Então, vamos. Eu preciso agora das últimas observações, que aí a gente consegue entrar nesse conteúdo de trifásio. Quer dizer, na verdade a gente vai passar ainda por um pouquinho de teoria, mas aí vocês já conseguiram entender o que eu estarei falando. Então, deixa eu apagar aqui. Devia ter uma forma mais rápida de apagar a tela. Bom, o detalhe aqui é ângulos. Eu vou precisar movimentar ângulos. E aí, a gente pode fazer isso por deslocamento ou por soma. Bom, se a gente pegar o ciclo trigonométrico, bacana isso aqui. Vamos de novo. Se a gente pegar aqui o círculo trigonométrico, faz de conta que isso aqui é uma circunferência. A gente tem aqui os quadrantes. Nossa, mãe. E a gente desenha isso aqui de novo. Os quadrantes. E aí eu vou pegar só esse quadrante aqui, ó. Esse para facilitar a minha vida. Então, se a gente pegar aqui um ângulo qualquer, se a gente deslocar nesse sentido aqui, a gente está somando ângulos, né? Então, olha só. Se eu pegar esse ângulo aqui, ó, esse ângulo ele é de 45 graus. Eu tenho aqui como referência, então aqui é 0 grau. E esse ângulo aqui, que eu vou chamar de θ, eu desloquei aqui, ó, num arco de 45 graus. Então, quando a gente desloca um ângulo em sentido anti-horário, nós estamos aumentando este ângulo. Da mesma sorte que se eu caminhar no sentido contrário, se eu caminhar aqui no sentido horário, a gente torna esse ângulo negativo. Então, se eu trouxer isso aqui para cá, ó, observem vocês que aqui, ó, eu tenho um ângulo negativo, eu vou chamar ele aqui de alfa, que ele tem um valor, como aqui é o zero. Se eu girar nesse sentido aqui, então, eu estou subtraindo ângulos. Então, essa é uma forma de nós posicionarmos ângulo utilizando aí o círculo trigonométrico, e nós vamos precisar desse conceito
daqui a pouquinho, porque isso vai facilitar a nossa vida. Isso vai evitar que a gente faça conta. A gente simplesmente vai girar um ângulo, a gente vai acrescentar alguns graus naquele ângulo para a gente encontrar novos valores ali de ângulos de tensão, de corrente ou de potência. Isso facilita muito, vamos ver isso daqui a pouquinho. Bom, dito todas essas coisas, a gente pode recordar aqui um pouquinho do que é a geração. Nós vimos lá, primeiramente, o eletromagnetismo, depois, na aula passada, nas aulas passadas, nós vimos transformador e, na aula passada, gerador. E aqui tem um exemplo de um gerador monofásico. E aqui o estator da máquina foi colocado como um ímã. Nós vimos que motor ou gerador, cujo estator é um ímã, geralmente são geradores de baixa potência. Na verdade, não necessariamente. Se a gente pegar ali 3 Marias, nós temos ali o gerador deles, o estator da máquina são vários ímãs, né? São placas muito grandes de ímãs e placas muito potentes. Então a gente consegue sim ter geradores muito potentes feitos com ímã, mas geralmente você precisa de um tamanho exagerado. Então, quando você está usando em tamanhos de proporções muito pequenas, a potência, tanto do ponto de vista do motor quanto do gerador, realmente são pequenas. Mas para o nosso exemplo aqui, é só mesmo para que a gente entenda como é que isso funciona. Então, nós temos uma espira que ela é girada mecanicamente por meio da energia da água. Nós vimos que a energia cinética da água, né? Nós temos a energia potencial gravitacional, que essa energia está acumulada em uma determinada altura, você transforma essa energia cinética. Quando você solta essa água, ela começa a se movimentar, então ela perde energia potencial gravitacional e ganha energia cinética. E quando ela bate na pá de uma turbina, ela gira essa turbina. Então, torque é um outro tipo de energia, é uma força com giro, com um determinado braço de alavanca. E aí, preso a esse eixo, você tem espiras, que no nosso caso está desenhado só uma aí. E aí, quando você gira uma bobina dentro de um campo magnético, o que você faz é surgir com tensões, uma tensão nos terminais dessa bobina. E aí, como cada hora esse fluxo magnético atravessa a área dessa espira num sentido, isso faz com que a gente tenha, então, essa tensão que ela se alterna em ciclos positivos e negativos. Aí isso a gente dá o nome de tensão senoidal. Então, é dessa forma que a tensão alternada ela é gerada. A questão é que, se a gente pegar a estrutura de uma máquina, numa máquina com o mesmo tamanho, a gente consegue triplicar a potência dessa máquina simplesmente acrescentando mais 2 enrolamentos. Ou seja, você altera muito pouco a estrutura dessa máquina, encarece ela muito pouco, mas, compensação, você triplica a capacidade de gerar energia. Então, ao invés de nós termos só 2 bobinas, né, aqui, por exemplo, o polo norte, essa bobina em vermelho, e o polo sul, o que a gente faz é defasar pares de bobinas. Então, a gente coloca aqui um par de bobinas com um ângulo de referência. Eu vou chamar ângulo zero aqui, porque aqui eu estou tomando como referência. A gente defasa 120 graus e instala aqui a bobina azul. Então, a gente tem aqui o norte da bobina azul, o sul da bobina azul. A esses 2 enrolamentos eu vou representar no meu desenho com um enrolamento único. E a gente defasa mais 120 graus e enrola esse par de bobina em verde, né? O norte dele em cima, o sul dele embaixo. E aqui, para economizar, eu vou representar isso como sendo um único par de bobinas. Então, veja bem, numa mesma estrutura, eu agora tenho 3 pares de bobinas. E aí, veja bem, a gente só tem 2 possibilidades. É girar esse conjunto no sentido anti-horário, ou girar esse conjunto no sentido horário. Porque uma vez você montado essas bobinas, elas são fixas. Então, o que vai acontecer é que, se o gerador girar para um lado, essas tensões elas vão continuar defasadas de 120 graus umas das outras, mas a sequência muda. Então, aqui, por exemplo, se eu estiver enxergando isso daqui, ó, se eu estiver observando isso daqui, se eu estiver girando no sentido anti-horário, eu vi primeiro passar VB.
para depois eu ver passar a tensão na bobina A. Agora, se isso aqui estiver girando no sentido anti-horário, que esse de W que aqui está, quem passou primeiro foi o VA. E quem passou em segundo foi o VB. Então, o que vai mudar é isso, é a sequência de quem passa primeiro, se é VA ou se é VB. Isso faz uma grande diferença nos ângulos. E aí, mudando os ângulos, muda um tanto de outra coisa nas nossas contas. E é isso que a gente vai ver aqui agora. Aqui tem a representação da geração dessas tensões. Na maioria das vezes, quem gira são as bobinas, porque elas estão presas no eixo. Então, se você pegar lá Itaipu ou Três Marias, são 3 andares. O terceiro andar é uma circunferência, vista de cima, ela tem mais ou menos uns 3 metros de raio. Eu acho que tem um pouco mais, ela deve ter... não, é maior, deixa eu imaginar. Ela deve ter uns 6 metros de raio. Isso aqui é o estator da máquina. Se a gente fosse olhar isso em 3 dimensões, isso seria uma estrutura mal desenhada, né? Muito mal desenhada. A gente veria isso aqui assim, ó, subindo na sala. E aí você olha no terceiro andar, você vê um monte dessas estruturas, elas têm mais ou menos aí uns 3 metros de altura, são grandes circunferências. E aqui dentro que são instaladas as placas, são os ímãs, né? Então você tem um monte de ímã instalado aqui, são placas gigantescas. Cada placa dessa deve ter aí 1 metro por 1 metro, não mais. Cada placa dessa deve ter 1 metro de largura por 3 de altura. E aqui dentro encaixa-se o rotor da máquina, que são esses conjuntos de bobinas aqui. E aqui isso desce. Você tem mais um andar aqui, onde você tem uma série de ligações. E o último andar, o terceiro lá de baixo, é onde encaixa a pá. E aí a água vai bater nessa pá e vai fazer esse conjunto inteiro girar. Então, quem gira são as bobinas. Mas no meu desenho aqui, eu não consegui fazer essas bobinas girar, então eu vou girar o ímã e o efeito vai ser o mesmo. Então, observem vocês que cada hora o norte e o sul ele está numa bobina. Ora, então se eu tenho campo magnético passando por uma bobina, eu vou ter tensões nos terminais dessas bobinas. Então, observem vocês que eu vou gerar 3 tensões. Mas essas tensões estarão defasadas umas das outras de 120 graus, porque essas bobinas estão defasadas umas das outras de 120 graus. Então, você tem 120 graus físicos que geram 120 graus elétricos nas tensões geradas. Bom, e aí então, conforme eu disse para vocês, a gente pode interligar tanto os motores quanto os geradores em estrela ou em triângulo. Qual que é a vantagem disso? Bom, se a gente não fizesse dessa forma, para transmitir essa energia, a gente ia gastar fio para danar, porque olha só, eu ia transmitir um fio para esta fase, um par de fios, perdão, depois um par de fios para essa fase aqui, e por fim um par de fios para essa fase aqui. Então eu teria aqui 6 fios sendo utilizados para transportar energia lá de Itaipu até o norte, ou seja, uma infraestrutura gigantesca. Agora, se eu interligar isso em estrela, agora eu tenho de 6 fios, eu apenas tenho 4 fios, porque eu vou transpegar este fio aqui, este aqui e um neutro. Ou seja, ao invés de eu ter linhas de transmissões com 6 fios, agora eu tenho apenas com 4. E se eu interligar isso em triângulo, eu vou transmitir a mesma potência em 1, 2, 3 fios, ou seja, a metade da infraestrutura. Então, do ponto de vista da infraestrutura, se economiza muito em termos de fios. Nós estamos falando aqui de milhares, milhares e milhares de quilômetros de cabo para interligar todo o sistema elétrico brasileiro. Já visto que esse sistema todo ele é interligado. Então, a primeira questão é, as interligações elas servem para economizar em infraestrutura. E aqui a gente está falando de geração, mas isso também vale para cargas, né? Não precisa ser, não apenas bobinas, mas cargas no geral. Também a gente pode interligar dessa forma, economizando infraestrutura.
O detalhe aqui, então, é que na ligação em estrela é possível a gente fornecer um neutro. Na ligação em triângulo não se fala em neutro. E quando nós temos as tensões, agora nós estamos falando aqui do gerador, quando nós temos as tensões geradas aqui, nesta fase, se ela é igual a essa tensão gerada nessa fase, que por sua vez é igual a essa tensão aqui gerada nesta fase, tudo isso em relação ao neutro, a gente diz que nós temos tensões que são simétricas. E é claro que se a gente somar essas tensões, a gente vai ter zero, por quê? Por causa da defasagem, né? Essa soma é uma soma vetorial. Então, por isso que a gente diz que a soma dessas tensões elas vão dar zero por causa dessas defasagens. Aqui dá para gente, nesse desenho aqui, dá para a gente ver isso, ponto a ponto. Então, olha aqui, esse ponto aqui, a tensão é zero. Mas nesse ponto aqui, nesse mesmo instante de tempo, aqui a gente tem uma tensão positiva e aqui a gente tem uma tensão negativa. Então, se a gente somar todas as tensões nesse instante de tempo aqui, vai dar zero mais V e menos V. Portanto, a soma ponto a ponto ela vai dar zero. Isso não quer dizer que não se tenha tensões ali. Só quer dizer, do ponto de vista da soma vetorial, ela é sempre zero ponto a ponto. Conforme eu disse para vocês, assim como as bobinas de um transformador, um transformador também é possível fazer isso. Um transformador trifásico, na verdade são 3 transformadores. Você também pode interligar esses transformadores em estrela ou triângulo. Então, apesar de não ter falado, dizer o que eu queria dizer, mas do ponto de vista do transformador também é possível fazer essas interligações. Mas eu ia falar do motor e do gerador. Então, assim como eles, as cargas também, conforme dito, a gente pode interligá-las em estrela e em triângulo. E a gente diz que essas cargas estão equilibradas quando as impedâncias em cada uma dessas fases elas são iguais, elas são idênticas. A gente diz, então, que nós temos aí um sistema equilibrado. Isso vale tanto para as ligações em estrela quanto para as ligações em triângulo. E na indústria, o que se busca é isso o tempo todo, né? Quando você vai ligar um motor, um forno, por exemplo, o que se faz é analisar, né? Em qual das fases eu vou ligar esse equipamento para deixar o meu sistema bem distribuído e equilibrado. Trabalhar com o sistema equilibrado é muito mais tranquilo que com ele desequilibrado. Nós vamos ver detalhes disso daqui a pouco. Então a indústria faz isso o tempo todo, ela tenta equilibrar essa rede. Bom, senhores, aqui um pequeno resumo de tudo que foi dito, com um detalhe é o seguinte: nós podemos ter a transmissão, a geração também, tanto em corrente contínua quanto em corrente alternada. Isso aqui, no início do século XX, foi uma guerra infernal entre 2 indivíduos, que foi o Thomas Edison, que ele havia eletrificado, né, instalado geradores de corrente contínua em toda Nova York. E quem tinha trabalhado com ele na época era o Nikola Tesla. E ele tinha desenvolvido um sistema alternado. E aí, então, eles ficaram brigando para saber qual dos sistemas iriam prevalecer. E eles fizeram isso por muito tempo. E foi uma briga muito desleal, principalmente do ponto de vista do Thomas Edison. Para vocês terem ideia, o Thomas Edison ele chegou a amarrar um elefante em praça pública por meio de uma corrente e eletrocutar esse elefante para mostrar que a corrente alternada era muito mais perigosa do que a corrente contínua. Na verdade, elas são perigosas iguais, né? Meio ampere já é o suficiente para matar, principalmente se passar pela região do coração. Você dá um choque no coração, pode ser que você contraia ele no momento que ele está expandindo. O que você faz é parar esse coração. Então, do ponto de vista das correntes, todas as duas são perigosas e é preciso ter cuidado ao se lidar, ao se manusear com todas as duas. Agora, do ponto de vista da praticidade, a corrente alternada ela é muito mais prática. Por quê? A corrente contínua, eu não vou chegar aqui a mostrar para vocês, mas você tem perdas ômicas muito grandes no fio. Por exemplo, se você vai aquecer uma resistência
você precisa que ela chegue a 100 graus. Se você acrescentar aí 50 metros de fio, e veja bem, numa casa é muito fácil você ter 50 metros de fio. Você não consegue, por exemplo, chegar com a tensão, às vezes, adequada nessa resistência, e aí, ao invés de, por exemplo, 10.000 watts, ela vai apresentar apenas 4.000 watts, ou seja, muito menos da metade. Por quê? Porque você tem perdas ômicas ao longo do fio. Por quê? Porque o fio tem uma resistência. E essa resistência vai fazer com que esse fio esquente, por exemplo. E ao esquentar, ele vai dissipando energia, então você vai ter queda de tensão ao longo do... Pessoal, Sim. nesse caso aí, como que faz para não ter tanta perda assim? Seria ficar mais próximo? O que A você única faz solução? é tirar a atenção próximo de onde você vai consumi-la. Então, por isso que às vezes na residência é legal você ter uma ligação estrela triângulo. Então você pega o neutro, você tem um neutro percorrendo a casa inteira. E um fase, e aí você retira próximo aonde você necessita. Ao invés de ficar, pega um par de fios, leva para acender uma lâmpada. Pega outro par de fios, leva. Além de você gastar muito fio, você vai ter muitas perdas ômicas também. Então, o que você faz é, você percorre esse fio fase e o neutro, e aí você vai retirando, à medida que você precisa dos trechos, para esses trechos ficarem curtos. Sem fazer um desenho fica um pouco complicado, mas você entendeu o que é feito? É como se você criasse uma espinha dorsal. E aí você vai derivando próximo dos pontos aonde você vai utilizar. Ficou claro ou não? Sim, sim. Entendi. O que acontecia com a corrente contínua? Você gerava em corrente contínua e tinha perdas muito grandes ao longo do caminho. Então, por exemplo, longe da geração aí, alguns quilômetros, você já tinha praticamente perdido aí 50%, 60% da tensão que você gerou. Isso era um problema, porque você tinha que ter geradores ao longo do caminho. A corrente alternada, o que você faz? Você eleva essa tensão para um valor muito alto. E aí, por muito que você tenha perdas no caminho, chega lá na frente com uma quantidade suficiente que você possa utilizá-la. Então, o sistema elétrico brasileiro é isso. Ele gera, aliás, qualquer sistema elétrico, ele gera uma tensão muito grande, ele ainda leva essa tensão para ficar muito grande ainda, 400 mil volts, 700 mil volts, já estão chegando a 1.200.000 volts, porque aí você transporta isso pelo país inteiro e por muito que você tenha perda, você chega com uma tensão muito grande lá na ponta para você baixar isso para 127. Cara, você não tem perda quase que nenhuma. Então, você consegue levar energia de forma estável para qualquer canto do país. Esse foi o motivo pelo qual a tensão alternada ela acabou prevalecendo em detrimento à tensão ou à corrente contínua. Né? Claro que você tem hoje as duas coisas. Do ponto de vista de infraestrutura, trafegar corrente contínua é mais barato que corrente alternada, porque o cabo da corrente contínua é mais fino. Então, quando você quer sair do ponto A para o ponto B, corrente contínua é a melhor coisa do mundo, porque a infraestrutura é mais barata. Agora, se você tiver que descer isso de cidade em cidade para alimentar essas cidades no meio do caminho, corrente contínua vira um inferno, porque você tem que alternar essa tensão para depois fazer a conversão e entregar para o usuário final. A infraestrutura fica muito cara. Aí, em grandes distâncias, onde você tem que descer isso de trecho em trecho, é melhor você fazer isso em corrente alternada. Mas hoje o sistema elétrico brasileiro ele tem as duas formas, tanto a contínua quanto a alternada, e aí é feito um estudo de viabilidade, para saber quando usar uma, quando usar outra. E aí, veja bem, transformador, ele é um negócio muito barato, né? Que basicamente são fios enrolados, né? Fio não é um negócio tão caro assim. E a tecnologia também não é grandes coisas, né? Você manda isso aqui. Conjunto de bobinas de primário, conjunto de bobinas de secundário. Nem tanta tecnologia e nem tanto material assim. Então é uma coisa relativamente barata. Então você pode ter, de fato, altos níveis de tensão. Você sobe essa tensão para transportar, depois você desce essa tensão para entregar isso para o usuário final. E aí, veja bem, você tem uma boa eficiência com baixo custo com os transformadores. E aí, os transformadores em corrente, e os geradores, né, os motores, perdão, e os geradores em corrente alternada, eles são muito mais simples, mais baratos e mais eficientes. Né? Por quê?
porque dentro de uma mesma estrutura, de uma mesma carcaça, você tem ali 3 bobinas, portanto você gera 3 tensões, portanto você tem 3 potências. Portanto, você triplica a capacidade da sua máquina. Portanto, e sem aumentar tanto assim o custo. Então, essas gerações em corrente alternada, elas são relativamente mais baratas do que em corrente contínua, se comparado com a quantidade de potência que ela consegue gerar e entregar. Eu já disse, em termos de tamanho, né, são parecidos, mas em termos de custo são mais baratos. No sistema monofásico, você precisa de 2 condutores. No sistema trifásico, bem balanceado, 3 condutores são necessários. Nós vamos ver que quando o sistema balanceado, o neutro ele não é necessário. Então, veja bem, geração monofásica, 2 fios. Você tem aqui um fio fase e o fio neutro. Geração trifásica, se for balanceada, você tem 3 fios. Ou seja, você tem fase 1, que eu chamei de R, o fase 2, que eu chamei de S, e o fase 3, que eu chamei de T. Já que o neutro, né, a pior das hipóteses, tem um neutro aqui. Mas no sistema balanceado, o neutro ele não é necessário. Então, aqui, ó, monofásico, 2 fios. Trifásico, você aumenta só um fio. Então, do ponto de vista da infraestrutura, é melhor você ter um sistema trifásico do que um sistema monofásico. E aí, se a gente quiser identificar isso lá no poste da nossa casa, é fácil, né? Se tem 2 fios, um é fase, o outro é neutro. Ou seja, a sua residência é 127 volts. Se você tem 3 fios, você tem a fase R, a fase S, ou fase 1, fase 2, e o neutro. Se você bater o olho lá no poste da sua casa, se você enxergar isso aqui, ó, isso aqui está no padrão, descendo para o padrão da sua casa. Você tem um sistema bifásico na sua casa. Ele é 127 mais 127, nós vamos ver que quando você somar 127 com 127, você tem 220 volts. Por quê? Porque isso é uma soma de vetorial, né? Uma soma de vetores. Por isso que 127 mais 127 dá 220. Daqui a pouquinho nós vamos fazer essa conta aí para vocês verem. A 220 ela é mais barata do que 127. A concessionária, no caso a CEMIG, ela vai te tarifar aí quase que 50% mais barato do que se você consumir 127. Por isso, senhores, eu acho que eu já falei isso aqui uma vez, mas volto a repetir. Se vocês têm consumo de chuveiro muito grande, secador de cabelo muito grande, cozinha com coifa, aquelas coisas todas de cozinha consomem muito. É mais negócio você alterar o seu padrão e ter lá bifásico nele, porque aí você alimenta. Você tem uma tomada no seu banheiro com 220, que é para sua mulher secar cabelo naquela tomada. E os seus chuveiros, todos eles em 220. Vocês vão ver que a conta de luz de vocês vai cair substancialmente. Por quê? Porque a infraestrutura para você ter 220 é mais barata do que para você ter 127. Então, baseado nisso, a concessionária tarifa de forma diferente. Bom, isso aqui não é comum nas residências, mas vocês vão encontrar isso em alguns locais onde você tem serralheria, frigorífico, supermercado. É muito comum eles terem lá trifásico. Então são 4 fios: a fase R, a fase S, a fase T e mais um neutro que a CEMIG disponibiliza. Então, batendo o olho ali no padrão da sua casa, você sabe se ela é 127, 220 ou 360. Bom, característica do sistema trifásico. Do ponto de vista da tensão, ela pode ser simétrica ou assimétrica. A gente diz que ela é simétrica se as 3 tensões foram iguais em termos de módulo, por exemplo, 127 volts, as 3 tensões. Então, o módulo da tensão é o mesmo. E se elas tiverem o mesmo ângulo de defasagem entre si. Então, a gente diz que essas tensões elas são simétricas. Se alguma dessas coisas deixarem de acontecer, ou seja, se você tiver uma tensão diferente em módulo, ela já é assimétrica. Se a distribuição dos ângulos não forem iguais entre si, ou seja, diferente de 120, ela deixa de ser simétrica também. Portanto, ela se torna uma assimétrica.
E a gente vai ver que quando isso acontece, os cálculos são muito mais difíceis, né? Então, a gente vai sempre tentar balancear o nosso sistema para ter o controle é muito mais fácil. Os cálculos são muito mais fáceis. E aí, do ponto de vista das ligações, das cargas, né? Elas podem ser ligadas em estrela ou triângulo. E a gente diz que essas cargas são equilibradas se elas tiverem o mesmo módulo, a carga for a mesma. Então, a gente vai ter uma parte real e uma parte complexa, mais J, uma reatância aqui. Geralmente, a reatância ela é indutiva, né? Porque nas nossas casas a gente tem mais motores, né? Motor de máquina de lavar, motor de geladeira, motor de jateadora, motor de ventilador, o motor ali do forno de micro-ondas, o motor da coifa lá na cozinha. Então, na maioria das vezes, a nossa carga ela é indutiva e não capacitiva. Mas o que é fato? Para essas cargas elas serem consideradas equilibradas, essas impedâncias, né, nas ligações elas têm que ser iguais. Então, a gente tem aqui em estrela, por exemplo, uma impedância numa linha, uma impedância na outra linha e uma impedância na terceira linha. Se essas impedâncias, se elas forem iguais, a gente diz que o sistema ela é equilibrado. Aí tanto faz se ela está ligada em estrela ou se ela está ligada em triângulo, né? Se ela está ligada assim. Faz de conta que isso aqui é um triângulo. Muito mal desenhado. Então, tanto faz se ela está ligada em estrela ou se ela está ligada em triângulo. Se as impedâncias forem iguais, eu vou chamar todas de Z, aqui, ó, Z, Z e Z, a gente diz, então, que esse sistema ele é um sistema equilibrado. Basta que uma dessas impedâncias sejam diferentes, e aí não importa a forma de ligação delas, em estrela ou em triângulo, a gente diz que esse sistema ele está desequilibrado. Isso muda a forma de se fazer cálculos completamente. E é isso que nós vamos ver agora. Mas antes a gente precisa de mais alguns detalhes para a gente entender aquilo que a gente vai calcular. Então, por exemplo, nós temos tensões e correntes. E a gente chama de tensão de linha ou corrente de linha aquilo que passa pelo fio, aquilo que percorre a linha. Então, veja bem, nós temos aqui uma linha alimentando uma carga. Eu vou ligar essa carga em estrela. E eu vou ligar mais uma carga aqui. Então, a gente tem uma linha aqui, uma linha aqui, e uma outra linha aqui. Então, a linha é o fio. É isso aqui, ó, a linha A, por exemplo. A linha B e a linha C. Então, aqui a gente tem tensões. A gente tem tensões entre essas linhas, a linha A e a linha B. Lembra que a linha é uma fase, né? Então, por exemplo, aqui é R, eu chamei de A ali nesse exemplo, aqui é S, eu chamei de B. Então, eu tenho tensões que estão entre linhas. Então, eu tenho aqui 127 mais 127, por exemplo. E aí, se a gente colocar um voltímetro lá para medir essa tensão, a gente vai ver que ele vai indicar para a gente 220. Porque essa leitura que ele faz é uma leitura vetorial. Bom, então, repetindo, o que a gente chama de linha é o que passa pelo fio. E o que a gente chama de fase é aquilo que passa pela carga. Então, fase percorre a carga. Então, olha só, eu tenho aqui uma linha, eu tenho aqui uma carga. Eu tenho aqui uma carga, eu tenho aqui a linha. Eu tenho aqui uma carga, eu tenho aqui uma linha. A carga, geralmente, ela está ligada no neutro. Então, eu tenho aqui a fase R, ou fase A, a fase S, ou fase B. E eu tenho aqui a fase T, ou fase C. Então, eu tenho uma linha e outra linha. Ou seja, eu estou falando de fios. Agora, quando eu estou falando de carga, eu estou associando uma fase com o
neutro. Então, senhores, isso aqui tem que ficar bem claro para vocês. Quando eu estiver falando de linha, eu estou falando do fio. Quando eu estiver falando de fase, eu estou falando da carga. Okay? Repetindo, isso é extremamente importante. Tensões ou corrente de linha, as do fio. Tensões e corrente de fase, as da carga. E aí nós vamos ver que existem diferenças entre elas, conforme o tipo de ligação, é estrela ou é triângulo. E eu vou aproveitar, essa explicação ela viria em 3 ou 4 slides. Eu me arrependi depois, eu vou explicar tudo num slide só, que eu acho que fica mais fácil. Então, vamos comparar então as duas ligações em estrela e em triângulo. Agora veja bem, eu não estou falando de geração, agora estou falando de carga, tá? Aqui eu não estou falando de bobinas de motor ou de gerador. Eu estou falando de uma carga. Por exemplo, a luminária de uma lâmpada. A luminária de uma lâmpada ela é uma impedância, porque ela tem parte resistiva, parte indutiva e às vezes até capacitiva também. Então, isso aqui essa carga pode ser uma lâmpada, sem problema. Mas ela pode ser um motor também, problema nenhum. Ela pode ser o fogão da sua casa, ela pode ser a geladeira, enfim. Aqui eu estou chamando de carga, estou chamando de Z, e não interessa o que essa carga significa. Mas se a gente estiver falando da nossa residência, a gente está falando lá dos nossos motores, das nossas geladeiras, das nossas lâmpadas em geral. Se for indústria, a gente está falando ali de forno, de resfriador, enfim, a gente está falando das cargas que existem lá na indústria. Mas não interessa o tipo de carga. Eu vou chamar todas de Z. E elas vão ser complexas, porque elas vão ter parte real e parte imaginária. Ou seja, bobinas, na maioria das vezes. Bom, então vamos lá. A ligação estrela a gente sabe a diferença entre ligação estrela e triângulo. Agora vamos ver, do ponto de vista das tensões e das correntes, tanto em estrela quanto em triângulo. Olha só, vamos começar com as tensões em estrela. Ora, nós vimos que as linhas, nós temos aqui uma linha A e uma linha B. Ou, se você preferir, R e S. Você vai ver que cada hora eu escrevo isso de um jeito. Mas sempre significa a mesma coisa, quando a gente vai falando de linha. Então, olha só, quando eu pego aqui 127 volts e aqui 127 volts, então o meu sistema ele é bifásico, o meu chuveiro eu estou alimentando ele com uma fase numa ponta e outra fase na outra ponta. Portanto, eu estou ligando 127 mais 127. Eu estou pegando a tensão entre duas fases. Ora, isso é diferente de pegar a tensão entre fase e neutro. Entre fase e neutro, ele tem 127. Ó, o VAN, 127. E o VBN também tem 127. Então, uma coisa é a tensão de linha. A tensão de linha é 220. Outra coisa é a tensão ou seja, é a tensão entre uma linha e outra linha. Outra coisa é a tensão de fase. Tensão de fase é na carga, é entre fase e neutro. Ora, então não precisa nem de decorar, é só entender. Num sistema ligado em triângulo, tensão de fase, a tensão na carga, é fase neutra. E a tensão de linha, a tensão entre duas linhas. E aí vai depender do valor de cada uma delas. Se for 127, é 127 mais 127, e daqui a pouquinho nós vamos ver que isso dá 220. Beleza. Então, tensões na ligação em estrela, elas são diferentes. A tensão de fase e a tensão de linha. Agora, vamos pegar as mesmas tensões na ligação em triângulo. Ligação entre linhas, VAB, 127 volts, mais 127 volts. Então, se a gente pôr um voltímetro aqui na fase A e fase B, ele vai ler a soma disso, que é 220. Não se preocupe com isso, que daqui a pouquinho nós vamos fazer essa soma, e vocês vão entender que essa soma aí vai dar 220. Por se tratar de uma soma fasorial. Agora, então, a tensão de linha numa ligação em triângulo, ela é aqui, ó, VAB, nesse exemplo aqui, 220. Agora, vamos pegar a tensão de fase. A tensão de fase é a tensão na carga.
essa carga está ligada na linha A e na linha B. Portanto, a tensão de fase é a mesma da tensão de linha. Ora, e na ligação em estrela? Não, que a fase está ligada no neutro, que é 127. E a tensão de linha entre uma linha e outra linha, que é 127 mais 127, que é 220. Então, veja bem, repetindo, eu sei que eu estou sendo repetitivo, mas isso é extremamente importante vocês entenderem. Ligação estrela, tensão de fase diferente da tensão de linha. Uma ligação em triângulo, tensão de fase, que é a tensão na carga, é igual à tensão de linha. Beleza, a gente bate o olho e a gente consegue enxergar isso. Nem precisa decorar. Agora vamos ver do ponto de vista das correntes. Do ponto de vista das correntes, teremos diferenças também. Vamos ver essas correntes na ligação em estrela primeiro. Olha, corrente de linha é a corrente que passa pelo fio. Essa corrente aqui, ó. IA. E a corrente de fase é a corrente que passa pela carga. Agora, observem vocês que a corrente que passa pela carga e vai para o neutro é o próprio IA. O IA ele vai circular nesse sentido. Então, numa ligação estrela, a corrente de linha é igual à corrente de fase. A corrente que passa na linha é a mesma que passa pela carga. Ora, agora vamos ver essas correntes na ligação em triângulo. Ó, ligação em triângulo é lei dos nós, lei de Kirchhoff, que nós já vimos. A soma das correntes que entram no nó tem que ser igual à soma das correntes que saem do nó. Ó, essa aqui é IA, é a corrente de linha. Ela está entrando nesse nó aqui. Aqui é ICA, está indo de C para A. Está entrando nesse nó aqui. E essa corrente aqui é a que passa na carga. É a soma das duas. Ora, portanto, numa ligação em triângulo, a corrente de linha é diferente da corrente de fase. A corrente que passa pelo fio é diferente da corrente que passa pela carga. Ora, se vocês entenderam isso, os cálculos eles ficam muito mais naturais, né? A gente vai ver que existe ali um grau de dificuldade, mas se vocês enxergarem isso, o que é tensão de linha, o que é tensão de fase, né? Precisa saber. Repetindo, né? Eu quero ser bem repetitivo. Tensão de linha, tensão no fio, tensão de fase, tensão na carga. Corrente de linha, a corrente do fio. Corrente de fase é a corrente que passa pela carga. Sabendo essas coisas, sabendo qual a ligação que se tem, se é estrela ou se é triângulo, vocês conseguem saber quem são iguais, quem são diferentes, e ele facilita muito os cálculos. Eu vou ter alguns slides para frente aqui, que são esses mesmos slides, onde eu ia explicar todas essas coisas separadamente. Eu achei mais didático explicar isso num único slide, então eu vou simplesmente passar esses slides agora para frente. Então aqui eu falaria sobre as tensões, esse slide eu falaria sobre as correntes, e aí faria um comparativo. Bom, entendido essas coisas, vamos agora para a parte de cálculo, né? Mas antes disso a gente precisa deduzir algumas equações. Então, nós vimos aqui que a tensão de fase é a tensão entre uma fase e outra fase. Então, se a gente pegar aqui o neutro ele é sempre negativo, né? Porque ele tem sempre potencial menor. Se ele tem potencial menor do que o outro, a gente vai chamar ele... Você vai dizer assim, mas ele é neutro. Tá, mas como ele tem um potencial menor do que o da fase, a gente diz que ele é negativo em relação à fase. Então, se a gente pegar aqui, ó, a tensão VAB, eu vou desenhá-las como se fosse uma bateria. Eu tenho aqui VA, é uma pilha. Então, eu tenho aqui o positivo da pilha e o negativo da pilha. Isso aqui é o VA. Se a gente pegar aqui, ó, o VB, aqui eu tenho uma ligação de negativo com negativo. Então, a outra tensão, que aqui eu estou desenhando como uma pilha só para facilitar o entendimento. Está ligado assim, ó. O negativo
de VB, que é o neutro, está aqui, mais o positivo, que está aqui. Ora, esse aqui é o VB. Se a gente pegar um voltímetro e ligar aqui, ó, ele vai medir a tensão VAB. Esse aqui é um voltímetro. Vou colocar um V aqui, ao invés de um ponteiro. Ora, e quem é VAB? É VA, e neste caso, em relação ao neutro, portanto, é VAN, menos o VB, que ele é em relação ao neutro, que é o VBN. Joia! Então, é isso que o voltímetro vai ler. Uma tensão menos a outra. E se ela tivesse ligado assim? Se eu pegar duas baterias e ligá-las assim, que é o que acontece aí no controle remoto, que é o que acontece aí nos carrinhos de brinquedos. VA, esse aqui é o VB. Aqui a gente tem mais, menos, mais, menos. Se a gente colocar um voltímetro aqui, o que a gente estará lendo é a soma de VA mais VB, porque essas tensões elas estão em série, estão sendo somadas. Aqui, elas estão sendo subtraídas na forma como essas bobinas foram interligadas. Olha aqui, ó. Eu interliguei este lado aqui, ó, da bobina A junto com a bobina B, e aqui eu saí com o fio que eu chamei de neutro. Então, acaba que essas tensões elas ficam opostas. Então, a gente diz que a tensão VAB é a subtração entre elas, ou seja, VA menos VB. Então, vai me interessar o módulo dessa tensão. Eu vou chamar de V. Eu poderia ter chamado de 127, mas aqui eu vou chamá-la apenas de V. E eu vou pegar essa aqui como sendo a referência. Veja bem que a minha referência podia estar em qualquer lugar. Mas eu estou observando daqui. Então, eu vou dizer que este ângulo aqui, para mim, ele é o zero. E eu vou considerar que eu estou girando esse sistema nesse sentido. Eu vou chamar aqui de velocidade angular W. Uma velocidade angular qualquer que nesse momento não me interessa. Portanto, olha, primeiro passa essa tensão do ponto de vista do observador. E 120 graus depois passa a tensão VB. Portanto, ela está atrasada de 120 graus em relação à primeira tensão. Ora, então eu posso escrever isso. VA é V com módulo de zero menos o VBN, ou VB, que é V com módulo módulo V com ângulo de menos 120. Se eu colocar aqui V em evidência, na verdade, eu posso dizer que isso aqui é um V. Em outras palavras, eu vou transformar em retangular um 1 com ângulo de zero, e aqui eu vou colocar um 1 multiplicando aqui também, e 1 com ângulo de menos 120. Eu vou transformar isso para retangular, e vou multiplicar o V aqui por ele. Ora, 1 com ângulo de zero, quando eu transformar isso para retangular, vai dar 1 mais J0. E quando eu pegar aqui 1 com ângulo de menos 120 e transformar isso para retangular, eu vou ter menos meio menos J0866. Eu estou subtraindo esta tensão aqui, que é o VA, desta tensão aqui, que é o VB. Então, quando eu fizer essa subtração, ó, eu vou ter 1 menos meio. Portanto, é 1 mais meio, que é 1,5. Eu vou ter, em termos de J, que é a parte complexa, eu vou ter 0 menos 0,866. Portanto, mais 0,866. Ora, se eu agora sair de retangular para polar, se eu fizer essa conversão, eu vou achar aqui 1,732, multiplicando esse V aqui, com ângulo de 30. Se vocês fizerem na calculadora de vocês aí agora, raiz de 3, vocês vão achar exatamente 1,732. Portanto, eu posso substituir esse 1,732 por raiz de 3. Ora, então vai ser raiz de 3 que multiplica V com ângulo de 30. Aqui precisa de uma pausa para meditação. Ora, então, se eu generalizar isso aqui, essa equação aqui que nós acabamos de deduzir,
eu posso dizer para vocês que a minha tensão de linha, ó, eu estou pegando aqui a tensão entre a linha A e a linha B. Eu estou generalizando e chamando de tensão de linha. Ela é raiz de 3 vezes o meu VAN, eu vou chamar isso de tensão de fase, vou generalizar. Eu tenho aqui a fase A em relação a N, assim como vou ter a B em relação a N, a C em relação a N, e eu vou chamar isso de tensão de fase, com ângulo de 30. Ora, esse 30 aqui ficou bom, hein? Isso aqui em volts. Ora, veja bem, nós acabamos de deduzir uma equação. Para eu achar a tensão de linha, basta eu pegar a tensão de fase, multiplicá-la por raiz de 3 e adiantar em 30 graus o ângulo da tensão de fase. Bom, vamos entender essa questão do ângulo. Entender que a tensão de linha é maior do que raiz de 3 vezes a tensão de fase, isso é fácil. Então, se você pegar aqui, ó, 127, que é uma tensão de fase. E se você pegar a tensão entre duas fases, ou seja, 127 e 127, basta você então multiplicar raiz de 3 por 127. Se você fizer essa conta na sua calculadora, você vai achar 199,9899, não sei. 199,99 para a gente é 220. Com o ângulo 30 graus adiantado em relação a ele. Bom, então entendemos a questão do módulo, 127 vezes raiz de 3 dá 220. Então, por isso que eu digo para vocês que quando a gente soma 127 com 127 dá 220, porque essa soma é uma soma vetorial. Bom, vamos entender a questão do ângulo aqui, ó. Então, eu tenho a minha tensão aqui, ó. Eu vou pegar o meu VAN. Então, eu vou pegar aqui essa tensão em relação ao fio neutro, né? Vou colocar aqui um voltímetro. Eu vou ler ali 127 volts. Está aqui o meu vetor, meu VAN. Agora, se eu pegar um voltímetro e colocar aqui, ó, vou até fazer isso de outra cor, isso em verde. Se eu pegar um voltímetro e colocar aqui, ó, entre a fase, isso aqui era para ser um V aqui dentro, entre a fase A, não, vou ir a fase B, vou até refazer esse V aqui. Esse voltímetro, se esse aqui leu 127, esse aqui vai ler 220. Ora, e este VAB, se o meu sistema estiver girando neste sentido aqui, ó, a tensão de linha ela será a raiz de 3 vezes maior do que a tensão de fase e estará na frente dela no ângulo de 30 graus, se essa aqui for zero de referência, né? Então, isso que eu quero que vocês enxerguem, que a tensão de linha, neste desenho aqui, perdi o ponteiro do mouse, achei, que a tensão de linha está adiantada em relação à tensão de fase de 30 graus. Agora, esse adiantamento, ele depende do lado que está girando o sistema. Então, é importante a gente detectar isso. Se esse sistema aqui, ó, estivesse girando no sentido contrário, então, olha só. Eu vou colocar aqui, a minha referência aqui, eu vou chamar de VAN. Eu vou colocar ele nessa posição aqui, e essa posição para mim aqui é o 0 grau. Se eu estou girando neste sentido, para o VAB estar adiantado, ele tem que estar aqui, né? Eu estou enxergando isso daqui, ó. Isso aqui era para ser um olho. Estou enxergando isso daqui. Então, eu vejo passar primeiro o VAB, porque ele está na frente. 30 graus depois, eu vejo passar o VAN. Eu tenho, então, o sistema girando nesse sentido. Agora, eu vou girar no sentido contrário.
eu vou girar neste sentido aqui, ó. Para que o VAB ele esteja adiantado em relação ao VAN, ora, ele tem que estar nessa posição aqui. Porque primeiro passou ele, o VAB, porque ele está adiantado, e 30 graus depois passou o VAN. Então, estar adiantado não necessariamente significa dizer que ele é positivo. Tudo vai depender do giro, para que lado a coisa está girando. Observem vocês que, se isso aqui é o zero, aqui eu tive que subtrair 30 para posicioná-lo na frente em 30 graus. Se isso aqui é o zero, então aqui é menos 30, para que ele fique na frente, se eu estiver girando no sentido horário. Se eu estiver girando no sentido anti-horário, que é esse em verde, para ele ficar na frente, eu tenho que somar 30 graus. Bom, isso para mim é extremamente importante que vocês entendam essas coisas. Primeiro, pela equação, nós vimos que a tensão de linha ela é raiz de 3 vezes maior do que a tensão de fase, ou seja, entre a fase e o neutro. Segundo, a tensão de linha está adiantada em relação à tensão de fase em 30 graus. Terceiro, estar adiantado não significa ser positivo. Tudo vai depender do giro. Estar adiantado aqui em vermelho significa que o ângulo foi menos 30. Se vocês entenderam isso, os cálculos agora viram bobagem. Viram uma mera aplicação de equação. Equações, inclusive, que a gente já domina. Então, vamos a ela. Antes disso, deixa eu falar das potências. Meu sistema é trifásico. Se o sistema for equilibrado, olha só, eu vou colocar aqui uma ligação em estrela. Se o meu sistema for equilibrado, significa que esta impedância é igual a esta impedância, que é igual a esta impedância. Ora, se as tensões são iguais e as impedâncias são iguais, significa que as correntes serão iguais, significam também que as potências serão iguais. E como o sistema é balanceado, ele está equilibrado, a potência da fase A em relação ao neutro é igual à fase B em relação ao neutro, é igual à fase C em relação ao neutro. Portanto, a potência total ela vai ser a soma dessas três potências individuais, porque o sistema ele é equilibrado. Isso vale tanto para a potência ativa, quanto para a potência reativa, quanto para a potência total, que é a potência aparente. Se elas são equilibradas, a gente achou uma, multiplique por 3, elas são iguais. Aqui achou uma, multiplique por 3. Aqui achou uma, multiplica por 3. Ora, mas isso só vale se o sistema for equilibrado, porque os vetores são iguais. Por isso que a gente pode fazer isso. Lembrando que isso aqui é sempre uma soma vetorial. Se os sistemas forem desequilibrados, isso não vale. Aí a gente tem que ir, por exemplo, para a potência total, a gente tem que ir por este caminho aqui, ó, para que a gente encontre o valor correto. Bom, isso é outra coisa que a gente precisa entender. Para nossa sorte, nós vamos parar em sistemas equilibrados. Nós vamos ver hoje a ligação em estrela, todos os cálculos da ligação em estrela. Próxima aula, todos os cálculos da ligação em triângulo. Mas nós vamos ver sempre sistemas equilibrados. Eu não vou cobrar de vocês sistemas desequilibrados, porque as contas aumentam por demais. Se vocês entenderem o sistema desequilibrado, para mim está de ótimo tamanho. Bom, ainda, corrente de neutro. Ora, eu tenho uma corrente aqui, ó, que ela vai circular dessa fase para o neutro. Dessa fase para o neutro. E dessa fase para o neutro. Portanto, a corrente de neutro é a soma das correntes que passam pela carga, dos três braços ali. Portanto, as correntes de fase. Como elas são equilibradas, quando a gente fizer essa soma vetorial aqui, ó, essa corrente vai dar 0.
Ou seja, não vai circular corrente pelo neutro. Em outras palavras, eu posso vir aqui, ó, e retirar este fio, que não vai fazer a menor diferença. Há um certo tempo atrás, um aluno meu me perguntou o seguinte: professor, eu estava dando manutenção numa loja lá no Minas Shopping, e quando eu taquei a mão no neutro e encostei na parede, eu tomei choque. Por que se ele é o neutro? Simples. Lá, provavelmente, se tratava de um sistema trifásico, e lá as cargas eram diferentes. O sistema não estava equilibrado. Se o sistema não estava equilibrado, a soma das correntes é diferente de zero. Portanto, você vai ter uma tensão aqui, ó. A tensão não é zero. Na hora que você põe a patinha aqui e encosta no chão ou na parede, vai circular corrente entre você e a parede, ou entre você e o chão. Portanto, você vai tomar um baita de um choque. Então, o sistema desequilibrado, o neutro ele é energizado sim, e é importante ter um neutro, inclusive. Bom, e por fim, fator de potência, que nós vimos o conceito de fator de potência. É a defasagem ali do ângulo da impedância, ou entre o ângulo das potências. E aqui, veja bem, como é que a gente calcula isso? Ou a gente calcula pelo cosseno do ângulo, cosseno de θ, e esse θ, ele pode ser tanto o ângulo da impedância quanto o ângulo da potência, porque no fundo é o mesmo ângulo. Ou a gente calcula dessa forma aqui, ó. É a potência ativa dividido pela potência aparente. Em outras palavras, é a potência ativa dividido pela potência total. Ora, por isso que isso aqui dá um percentual. É a parte pelo todo. Então, quando a gente encontra lá um fator de potência igual a 0,95, isso é a mesma coisa que 95 dividido por 100. 95 dividido por 100. Portanto, é a mesma coisa que 95%. Ora, e aqui a gente está pegando a parte pelo todo, o seguinte, que esse 0,95 é 95% da energia que está sendo consumida é potência que gera trabalho, portanto, é potência ativa. Senhores, posto tudo isso, se os senhores não tiverem nenhuma dúvida, a gente vai fazer um exercício para a gente ver como é que isso aí funciona nos cálculos. Vocês querem me perguntar alguma coisa ou podemos ir direto para o exercício? O que vocês acham? Quem cala, consente. Então, vamos para o exercício. Então, tá aí, ó. Eu tenho um sistema trifásico ligado em estrela, perdão. Eu tenho essas tensões aí com esses ângulos e eu tenho essas impedâncias com esses valores. E primeira coisa que eu preciso entender, está ligado em estrela ou em triângulo? Bom, a gente bate o olho aqui e a gente vê que está ligado em estrela. Joia. Segunda pergunta que eu preciso me fazer. Essas impedâncias são iguais? Porque se elas forem iguais, o sistema é equilibrado. Se uma delas for diferente, o sistema é desequilibrado. Bom, a gente vê aqui, ó, que esta impedância é igual a esta impedância, que é igual a esta impedância. Então, do ponto de vista da carga, o sistema é equilibrado. Agora, a gente precisa enxergar do ponto de vista das tensões, para ver se o sistema é equilibrado ou não. O módulo das tensões são os mesmos? Ó, aqui é 127, aqui é 127, aqui é 127. Os ângulos são os mesmos? Daqui para cá, defasor de 120, daqui para cá, defasor de mais 120. Portanto, a defasagem é de sempre 120 graus. Portanto, eu tenho módulos iguais e ângulos iguais. Portanto, do ponto de vista da tensão, esse circuito aqui ele é equilibrado. Aqui vale só uma observação que a gente tem aqui, ó. Eu vou chamar isso aqui de... Vou pegar uma referência aqui e outra referência aqui. Aqui eu tenho 120 graus de defasamento. Aqui, ó. 120 graus aqui, 120 aqui, 120 aqui e 120 aqui. Ora, eu posso dizer que se esse aqui passou primeiro, eu vou colocar o 0 aqui. Poderia ter colocado ele aqui também.
Mas eu quero observar daqui. Ora, então veja bem, se eu estou girando neste sentido, primeiro passou essa tensão, vou chamar aqui A, aqui de B e aqui de C. Primeiro passou essa tensão A aqui, 120 graus depois passou essa aqui, e portanto 240 graus, ou seja, mais 120 graus, passou essa outra tensão aqui, a C. Ora, então observem, senhores, que é 0, 120 e 120. Mas eu posso dizer para vocês, eu posso pegar isso aqui como referência e dizer o seguinte, olha, esta tensão aqui está 120 graus adiantado se eu estiver girando nesse sentido aqui, nesse aqui, anti-horário. Essa aqui estava com ângulo de 0, 120 graus passou essa aqui. Mas eu posso pegar essa aqui, ó, e dizer o seguinte, olha, se eu pegar 0 e retirar 120, eu caio aqui do mesmo jeito. Foi o que foi feito aqui, ó. Pegou o 0 e retirou 120. Que seria a mesma coisa de você somar 120 mais 120. Você caiu aqui do mesmo jeito. Portanto, ou você diz que isso aqui é 240 positivo, portanto, eu poderia escrever isso aqui, ó, 127 com ângulo de 240 positivo. É a mesma coisa. E quem duvida que é a mesma coisa, pega a calculadora e transforma para retangular. 127 com ângulo de menos 120. Depois transforma para retangular. 127 com ângulo de 240. Vai encontrar o mesmo valor em coordenadas retangulares. Eu só falei bobagem, né? Pega polar 127 com ângulo de 120. Pega polar 127 com ângulo de 240 e transforma cada uma delas para retangular. Em retangular, elas terão o mesmo valor, mostrando que de fato elas são iguais. Então, repetindo, eu posso escrever essa tensão aqui como sendo 120 mais 120, portanto 240, ou eu posso dizer que ela é menos 120. Eu chego no mesmo lugar. Bom, feito isso, feitas essas observações, a gente precisa só saber o seguinte, para que lado esse troço está girando. Nós já vimos que tanto as tensões quanto as cargas são equilibradas. Isso já facilita muito, porque eu posso usar deslocamento de ângulo ao invés de usar cálculos. Acho um e desloco o ângulo dos demais, que é o que nós vamos fazer, já que o sistema é equilibrado. Eu só preciso saber para que lado está girando. Isso pode estar girando no sentido horário ou no sentido anti-horário. Vamos descobrir isso aqui agora. Eu vou pegar aqui, ó, esse desenho. Esse aqui é A, esse aqui é B, e esse aqui é C. Existem duas possibilidades apenas. Ou isso está girando no sentido anti-horário, ou isso está girando no sentido horário. Quem vai me dizer isso? Os ângulos das tensões. Então, vamos descobrir isso. Deixa eu apagar para a gente descobrir. Ora, vamos pegar aqui, ó, o VAN. VAN, essa tensão que está aqui, ela é 127 com ângulo de 0. Beleza, esse meu ângulo aqui é 0. Agora eu preciso saber o VBN. Se ele for positivo, significa que isso está girando para esse sentido. Se for negativo, está girando no sentido contrário. Quando a gente pega aqui, ó, o VBN, essa tensão aqui, é 127 com ângulo de mais 120. Ora, mais 120 significa que esse cara aqui está na frente. Para ele estar na frente, eu vou enxergar isso daqui, ó. Pô. Eu vou sempre colocar a minha referência aqui, que é para facilitar a minha vida. Então, ó, se eu estiver aqui como observador, vou desenhar um olho aqui. Se eu estiver enxergando isso aqui, ora, para que VB esteja 120 graus na frente, a única forma disso acontecer é se esse troço estiver girando
no sentido horário. Porque aí, ó, passou VB, e aí, 120 graus atrás dele vai passar o VA. Entendido isso? Ou seja, se o meu VA está em 0, para o VB estar na frente, ele tem que estar 120 graus positivo. Ele está na frente. Portanto, ó, o meu sistema está girando no sentido horário. Então, bacana. Já sei o sentido de giro, já sei que a minha ligação é estrela, já sei que minha carga é equilibrada e já sei que as minhas tensões são equilibradas. Então, a primeira pergunta que se faz é: quais são as tensões de fase? Eu quero as tensões na carga. Fase, entre fase e neutro, portanto, é a carga. Ora, as tensões de fase são as tensões entre neutro. Ó, elas já foram dadas aqui, ó. Fase A em relação ao neutro. Foi dada, 127 com ângulo de zero. Olha aqui, ó. Fase B em relação ao neutro. Aqui, ó. Foi dada também, ó. É 127 com ângulo de mais 120. E fase, a tensão C em relação a M foi dada também. É 127 com ângulo de menos 120. Ou seja, maravilha. Quando a gente entende o que está sendo perguntado, fica fácil. Basta a gente olhar no diagrama que as tensões estão lá. Agora está pedindo as tensões de linha. Tensão de linha é a tensão entre a linha A e a linha B, por exemplo. Na verdade, ele está querendo o VAB, o VBC e o VCN. Aqui, ó, basta a gente lembrar desse desenho aqui, ó. Eu tenho aqui A, B e C. Aqui eu tenho a tensão VAB. Aqui eu tenho a tensão VBC. E aqui eu tenho a tensão VCA. E aí está sendo pedido as tensões de linha. Ora, existem duas formas de nós calcularmos isso. Primeiro, se o sistema é equilibrado, aplica a equação que vai muito mais rápido e dói muito menos. Se o sistema é desequilibrado, você vai ter que obrigatoriamente vir por esse caminho aqui. Eu vou mostrar os dois caminhos. Mas na prova eu vou cobrar este caminho aqui, que a conta é mais rápida. Ora, sistema equilibrado, aplica a equação. A tensão de linha, ela é raiz de 3 vezes maior que a tensão de fase e ela está adiantada de 30 graus em relação à tensão de fase. A gente só precisa saber para que lado está girando para saber se a gente tem que somar 30 ou subtrair 30 para deixá-la na frente. Bom, então vamos lá. Primeiramente, quanto que vale a tensão de fase? 127. Bom, se eu pegar 127 e multiplicar por raiz de 3, a gente vai ver que isso aí dá 119,98. Arredondando, a gente dá o nome para isso de 220. Bom, a gente sabe que esse sistema está girando no sentido horário. Ora, então se eu pegar o VAN como referência, para ele estar na frente, eu vou ter aqui, se ele está girando no sentido horário, eu vou ter então que subtrair 30 graus. Olha só, eu vou colocar o VAN na referência aqui embaixo, com 0. E eu sei que a minha tensão VAB está na frente. Por que eu coloquei no 0? Porque aqui está escrito 0. Então, eu posicionei ela no 0 grau aqui. E eu sei que isso aqui é o meu VAN. Ora, eu sei que a minha tensão de fase é raiz de 3 vezes maior. Está aqui, ó. Ela é raiz de 3 vezes maior. E eu já até fiz as contas aqui e achei 220. Agora eu só preciso achar o ângulo. Eu sei que ela está adiantada de 30. Ora, se essa aqui está girando no sentido horário, para ela estar adiantada em relação a esse 0, eu preciso subtrair 30 graus para deixá-la na frente, já que estamos girando no sentido horário.
Então, ó, eu vou pegar o ângulo, que neste caso é 0, e vou subtrair 30 graus para deixá-lo na frente. Portanto, o meu VAB, ele é 220 com ângulo de menos 30. Achei VAB. Observe vocês que apliquei uma equação simples para achar VAB. Agora, como é que eu vou achar as demais? Simples. Olha só. Eu vou pegar esta minha referência aqui, menos 30, que eu acabei de achar, e agora eu vou somar com este ângulo aqui para achar o VBC. Então, ó, 120 mais menos 30 dá mais 90. Ó, acabei de achar essa tensão aqui simplesmente deslocando o ângulo. Por quê? Porque a gente sabe que a tensão é equilibrada, o módulo é o mesmo, só vai mudar o ângulo. Então, eu pego a referência e somo esse ângulo que está aqui. Menos 30 mais 120 dá 90. Agora eu vou achar essa tensão aqui. O módulo eu já sei o que é, porque as tensões são equilibradas. Agora eu preciso achar um ângulo. Eu vou pegar este ângulo aqui e vou somar com esse menos 30 aqui, que vai dar menos 150. Ou seja, no sistema equilibrado, você calcula um e os demais você só desloca o ângulo para achar as tensões. E se o sistema for desequilibrado? Bom, nós vamos ter que vir por este caminho aqui. E vamos percorrer este caminho também para o sistema equilibrado, para vocês verem como é que fazem essas contas. Então, vamos lá. A gente sabe que VAB é VAN menos VBN. VAN é 127 com ângulo de 0. Tá aqui. E quem é VBN? É 127 com ângulo de 120. Está aqui. Eu estou subtraindo essas duas tensões. Vou passar isso aqui para retangular. 127 com ângulo de 0 é 127 mais J0. Menos da equação. Vou passar 127 com ângulo de 120 para retangular. Vou achar menos 66 mais J 109,99. Agora vou somar em retangular, porque somar em retangular é muito mais fácil que polar. Então, eu tenho 127. Nossa, mãe, pilotar o mouse é um negócio danado. 127 menos 63,5. Portanto, é mais. Portanto, é 127 mais 63,5, que dá 190,5. E eu tenho mais J0 menos 109,99. Portanto, dá menos J 109,99. Se eu passar isso aqui para retangular, perdão, isso aqui eu encontrei em coordenadas retangulares. Se eu passar isso para polar, eu vou encontrar o meu VAB de 220 com ângulo de menos 30, que foi o mesmo valor que eu encontrei com essa equação aqui. Essa equação aqui foi muito mais rápida do que esse processo inteiro aqui embaixo. Então, senhores, quando o sistema for equilibrado, prefira aplicar esta equação aqui. Ela é muito mais rápida. Agora, e se o sistema for desequilibrado? Obrigatoriamente você tem que vir por esse caminho aqui de baixo. Por isso que ele é mais longo, por isso que ele é mais difícil. E eu não vou cobrar ele de vocês nesse momento. Embora não exista nenhuma dificuldade. O que vai existir é contas a mais. Por quê? Porque agora, se o sistema fosse desequilibrado, eu teria que encontrar o VC, o VBC. O VBC é VB menos VC. Aí teria que repetir essas contas todas aqui para achar esse valor aqui. E o VCN é o VC, perdão, aqui está errado, ó. Aqui é o VCA. Aqui é VCA, está errado. O VCA é o VCN menos o VAN. Aí eu teria que vir por este caminho aqui para achar este valor. Aqui está. Maravilha. Então, o que eu fiz, o sistema sendo equilibrado, o que eu fiz foi aplicar a equação. Apliquei a equação, achei a primeira tensão e eu simplesmente vim
deslocando os ângulos para achar as demais tensões e fugindo dessa contaiada toda aqui. Agora vamos calcular as correntes de fase. Corrente de fase é a corrente que passa pela carga. Ora, eu tenho o valor da carga, eu tenho o valor da tensão aplicada nessa carga, a gente sabe calcular tal corrente. A gente sabe. Você vê, você ri. E no nosso caso, a gente não tem resistência, porque a gente tem impedância, que é a resistência que varia com a frequência. Portanto, a nossa equação ela é assim, ó, impedância vezes corrente. Ora, se eu quero achar a corrente vai ser então a tensão dividido pela impedância. Joia! A minha impedância, se eu fizer essa transformação aqui, ó, de retangular para polar, eu vou achar esse valor aqui. A minha tensão foi dada em polar, então é só fazer a divisão. Então vai ser 127 dividido por 76,27, que é 1,67. E o ângulo eu subtraio, é 0 menos 81,33, que portanto vai dar menos 81,33. Beleza. Achei a minha primeira corrente. Para achar as demais, eu vou simplesmente deslocar o ângulo. Como? Simples. Essa aqui é a minha referência. Ora, se o sistema é equilibrado, olha só, as tensões são as mesmas e as impedâncias são as mesmas. Ó, mesma impedância, mesmo módulo de tensão. Mesma impedância, aqui, ó, mesma impedância, mesmo módulo de tensão. Portanto, há de se imaginar que os módulos das correntes são os mesmos. Então, o que só vai mudar é o ângulo da tensão. Então, eu achei o primeiro ângulo. Ele é a minha referência. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar menos 81,33 e vou somar com 120, que vai dar 38,67. Agora eu vou pegar o meu ângulo de referência, que foi o primeiro que eu achei, e vou somar com esse menos 120. Portanto, eu vou achar menos 201,33. Observem vocês que eu achei o primeiro e os demais eu simplesmente desloquei o ângulo, facilitando a minha vida. E olha só, se a gente aproveitasse essa estrutura aqui, para fazer as contas para o VBN aqui, por exemplo. Ora, o VBN, a impedância é sempre a mesma, né? Portanto, ela vai ter o mesmo módulo com o mesmo ângulo, mas as tensões mudam. Se a gente pegasse aqui, ó, o IBN, a tensão VBN ela é 127 com ângulo de 120 positivo. Ó, 120 positivo. Portanto, seria 120 menos 81,33, que dá esse valor aqui. Ó. Olha, então, ao invés de fazer essas contas para cada uma das correntes, o que eu fiz? Já que o sistema é equilibrado, eu simplesmente vim deslocando os ângulos, eliminando todas essas contas aqui para os demais. E se o sistema fosse desequilibrado? Infelizmente, a gente ia ter que calcular a corrente em cada um desses ramos aqui, ó. Aqui e aqui também, usando lei de Ohm, ou seja, usando essa equação aqui. Sistema equilibrado. Achei o primeiro, desloquei os ângulos para os demais. Portanto, calcular sistema equilibrado é muito mais fácil do que calcular sistema desequilibrado. O desequilibrado não é difícil, só dá um pouco mais de trabalho, porque você é obrigado a fazer todas as contas, e não apenas uma delas. Corrente de linha, aqui, ó, é uma carga trifásica ligada em estrela. A corrente de linha, que é a corrente que passa pelo fio, é a mesma de fase, é a mesma que passa pela carga. Portanto, ó, IA, que é a corrente que passa pelo fio, que portanto é a corrente de linha, é a mesma IAN.
ou seja, IAN é a corrente que passa pela carga. Já fiz esses cálculos antes, só repetir. E aqui o indivíduo quer saber se você sabe a diferença, né? Bateu o olho na ligação estrela e entende que isso aí é a mesma coisa. Agora vamos para o cálculo das potências. Olha só, potência a gente sabe que é tensão vezes corrente. Tensão a gente conhece, CV e RI. Então, se eu substituir V aqui por RI, ora, então eu vou ter eu vou ter I vezes I, portanto, I ao quadrado. Então, eu posso calcular a potência com qualquer uma dessas equações. E eu vou preferir calcular por essa aqui, que é mais rápido. Na verdade, tanto faz. Ora, potência ativa tem a ver com a parte resistiva da minha carga. A corrente, eu já calculei. Eu já sei que ela é 1,67, o módulo dela. E eu sei qual que é o valor da parte resistiva, então é só substituir isso na equação. 11,5 vezes a corrente ao quadrado. Eu vou achar 32,07 watts para essa carga. Mas as cargas são iguais, então aqui também vai ser 32,07, aqui também vai ser 32,07. As potências são iguais. Por quê? Porque o sistema é equilibrado. Portanto, ó, eu posso pegar essa potência aqui e multiplicar por 3 para achar isso aqui. Ou somar, né? Como queira. E se o sistema fosse desequilibrado? E aí, aqui seria, por exemplo, 9 ohms, ao invés de 11,5. Então, eu teria que fazer esse cálculo aqui, ó. Esse P aqui, o PBN, ele seria, por exemplo, 9 ohms vezes a corrente ao quadrado, ali, que seria 1,67 ao quadrado. Isso aqui vai dar um valor diferente desse. E se essa impedância aqui fosse 3 ohms, eu teria que calcular a potência nela. PCN vai ser igual a 3 ohms vezes 1,67 ao quadrado, que vai dar uma potência diferente dessa, que vai dar uma potência diferente dessa. E qual que é a potência total? A soma das três, como a gente fez aqui. Observem vocês que o sistema desequilibrado, ele não é muito mais difícil. Ele só é um pouco mais trabalhoso, porque você é obrigado a fazer cálculo a cálculo. No nosso caso, sistema equilibrado. Achou a primeira, multiplica por 3 para você achar a potência ativa total. Agora, as potências reativas, aquelas que não realizam trabalho. É aquela potência consumida para fazer com que os dipolos elétricos, né, os elétrons do material, no caso aqui do cobre, eles girem com um determinado sentido. Ele vai acumular energia e depois ele vai devolver essa energia. Por isso que a gente diz que ele é apenas uma energia reativa, que ele não realiza trabalho. Então, essa energia, potência, né, esse Q para a gente é potência do mesmo jeito, só que se na potência ativa eu tinha R vezes I ao quadrado, na potência reativa é a mesma coisa, só que ao invés de R, eu tenho aqui a reatância. A reatância eu conheço, ela é de 75,4. Então, para eu calcular esta potência aqui, vai ser a reatância. Observe que na potência ativa P, eu peguei a resistência. Agora, como eu quero a reativa tem a ver com a reatância. Por isso que eu chamo de reativa. Então, 75,4 vezes o valor da corrente, que é a mesma. Portanto, eu chego nesse valor aqui. Ora, essas potências são iguais porque a parte reativa é igual. Então, eu não preciso calcular uma por uma. Se elas são iguais, eu achei a primeira, eu multiplico por 3. Ou somo, né? As três, elas são iguais. Agora, se elas fossem diferentes, eu teria que calcular uma por uma. Calcular essa, depois calcular essa, depois calcular essa e somar as três para ter a potência reativa total. Vamos para a potência aparente. A potência aparente é a potência total
total, a potência consumida nessa linha, essa linha aqui, ó, essa linha aqui, ela está ela está consumindo potência ativa por causa do resistor. E ela está consumindo também potência reativa por causa da reatância. Então, aqui nessa linha A, está trafegando as duas potências. E as duas potências somadas dão a potência total, que a gente chama de potência aparente. Beleza. Então, veja bem. Potência aparente na linha A, então é a soma aqui, ó, da potência ativa na linha A com a potência reativa na linha A. Nós já fizemos esses dois cálculos. Então, é só a gente substituir. Achamos a potência ativa P com esse valor, achamos a potência reativa Q com esse valor. Se a gente passar isso aqui de retangular para polar, a gente vai chegar a isso aqui com um determinado ângulo. Esse ângulo aqui a gente até despreza, a gente não precisa dele não, a gente precisa só do módulo. Ora, achamos então a potência aparente total. Se o sistema for desequilibrado, obrigatoriamente a gente tem que vir por esse caminho. Obrigatoriamente. Mas se o sistema é equilibrado, cara, pega aqui, ó, a sua impedância, o módulo da sua impedância, veja bem, para P, a gente pegou R e multiplicou por I ao quadrado. Para Q, a gente pegou a reatância e multiplicou por I ao quadrado. E para total, que é S, a gente pega aqui, ó, o módulo de Z, o módulo da carga. Aí ele aqui, ó, esse aqui, e multiplica por I ao quadrado. Foi o que eu fiz aqui, ó. Peguei a minha carga, passei ela para polar, peguei o módulo dela e multipliquei pela corrente que é conhecida. Cheguei neste valor aqui, ó. Ora, essas potências são iguais, porque o sistema é equilibrado. Então, basta eu multiplicar isso aqui por 3. Ou somar essa potência aparente aqui, SA, somar com a SB, que é dessa linha aqui, e somar com a SC, que é dessa aqui, que eu chego na minha potência total. Em outras palavras, como elas são iguais, eu posso pegar essa aqui e multiplicar por 3. Agora, se o sistema é desequilibrado, se você fizer isso, você vai errar, porque a soma vetorial, os vetores não terão os mesmos tamanhos, aí, obrigatoriamente, você tem que vir por esse caminho aqui, ó. A potência aparente total é a potência ativa total, mais a potência reativa total. Na hora que você converter isso para coordenadas polares, você chega nesse valor aqui, que é o que te interessa. E ele vai te dar um ângulo. Observe que esse ângulo aqui é 81,33. Observe que neste caso, se você pegar aqui, ó, 212,71 e multiplicar por 13, você vai chegar por 3, você vai chegar nesse valor aqui. Se fosse desequilibrado, obrigatoriamente você teria que vir por este caminho aqui. Agora, observe o seguinte, que o ângulo da impedância deu igualzinho ao ângulo da potência. Claro, tem que ser dessa forma, porque é o ângulo da impedância que vai indicar ali qual que é o consumo total, que é a defasagem que existe no sistema. Portanto, essa defasagem ela vai se refletir, a defasagem da carga ela vai se refletir na potência consumida. Por isso que esses ângulos são iguais. E aí a gente entra para o nosso penúltimo cálculo. Qual que é a corrente de neutro? Nós já fizemos o cálculo dessas correntes. Nós calculamos a corrente AN, IBN e ICN. Se a gente fizer essa soma aqui, ó, ora, para somar tem que ser em coordenadas retangulares. Você vai ter que transformar cada um desses valores para coordenadas retangulares. E na hora que você somar em coordenada retangular, o que você vai achar vai ser 0J0. Portanto, essa corrente de neutro ela é 0. E se o sistema fosse desequilibrado? Ela seria D diferente de 0.
E agora, senhores, nós vamos para o nosso último cálculo da noite. Professor, Sim. perguntar, sua prova você vai dar 2 semanas antes, né? Oi? Sua prova você vai dar 2 semanas antes, né? É, nós vamos exatamente conversar sobre isso na Sexta hora vez. que eu parar de gravar. Tranquilo. Tá bom. Senhores, o nosso último cálculo do dia. Fator de potência. Ora, fator de potência, nós vimos, ela pode ser dada pelo cosseno do ângulo, ou da impedância, ou da potência total, que é a potência aparente. E aí a gente tem que cosseno, e a gente conhece esse ângulo, a gente acabou de calcular. Então a gente tem aqui cosseno de 81,33 é igual a 0,15. Ora, uma outra forma de nós calcularmos isso é a potência ativa dividida pela potência total. E nós sabemos qual que é essa potência ativa total e a potência aparente total. Se a gente fizer essa divisão, a gente vai chegar nos mesmos 0,15. Por quê? Porque olha só, eu tenho aqui meu triângulo de potência. Eu tenho aqui minha potência ativa, que a gente sabe qual que é o valor. A gente tem aqui a potência reativa, que a gente sabe o valor, e a gente sabe o ângulo de defasagem entre elas, que é 81,33. Ora, isso aqui é Pitágoras. Então, para eu achar esse valor aqui, raiz quadrada. Isso aqui é uma terceira forma de calcular, tá? Que eu não tinha falado até então. O S, eu vou até melhorar esse S aqui. Isso aqui é uma terceira forma de nós encontrarmos. Como essa aqui é um pouco mais trabalhosa, eu fujo dela. Eu tenho preguiça de coisa difícil. S é raiz quadrada de P ao quadrado mais Q ao quadrado. Se a gente fizer essa conta, tem que dar o mesmo resultado. Por quê? Porque isso faz parte de um triângulo retângulo. E essa potência aparente, ela é a hipotenusa do triângulo retângulo. Observe vocês que aqui a gente tem um ângulo de 90 graus. Ora, e aí veja bem, se eu pegar então o cosseno deste ângulo, cosseno do ângulo, isso é, cosseno do ângulo, que eu vou chamar de θ aqui, cosseno é cateto adjacente. Adjacente significa do lado do ângulo. Ó, quem está do lado do ângulo é P. Isso é igual a P. Cateto adjacente dividido pela hipotenusa. A hipotenusa é S. Por isso que a gente chega no mesmo resultado. Se eu pegar o deste ângulo aqui, ou se eu pegar P dividido por S, na verdade eu estou fazendo a mesma coisa. Por isso que a gente chega no mesmo resultado. Senhores, eu vou parar esta gravação aqui agora, que eu vou abrir para perguntas e aí eu vou estender para a resposta, para a sua resposta ali.